Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero voltar com um quadro que faz um tempão que eu não faço aqui no canal e eu tava sentindo muita falta. Eu imagino que vocês estejam sentindo tanta falta quanto eu, né? Eu quero ser leitor. Vamos comigo? Hoje eu não quero ser leitor, eu quero falar sobre um tipo de coisa que ninguém fala, mesmo as pessoas que estão acostumadas a ler, mas que influencia e muito na nossa leitura, que é o tipo de narrador da história. Então você pode pensar, eu aprendi isso na escola, eu sei disso. Ok, mas talvez você não saiba, você não tenha essa noção de quanto influencia na história. Então nós temos dois principais tipos de narrador aqui, que é o narrador personagem e o narrador observador. Só que dentro do narrador observador, você tem dois tipos de narrador também. Tem o observador onisciente, que é ali como se fosse um deus, ele sabe tudo o que vai acontecer na história, então ele tá contando a história de fora. Normalmente ele é um narrador mesmo, né, raiz, que é aquele narrador que tá contando e ele sabe tudo o que acontece. Agora, o nosso narrador observador, o segundo narrador observador aqui, né, que é alguém que não sabe totalmente da história, ele tá junto com o personagem seguindo e ele não sabe muito bem o que vai acontecer. Então a gente tem esse narrador aqui, observador, ele tá de fora, ele tá observando, mas ele não é onisciente. E a gente tem dentro do narrador personagem um narrador que é em primeira pessoa, que sou eu contando a minha história, um personagem que não tá contando a sua própria história, tá contando a história de alguém. Então a gente pode fazer aí uma misturela, né? Mas no geral, primeira pessoa em terceira pessoa. O narrador observador, ele tem um olhar mais neutro pra história. Então ele tá contando uma história, o exemplo Harry Potter, né, que o narrador, ele tá contando o que tá acontecendo, ele explica quem é Harry Potter, ele descreve a situação, mas ele tem um olhar neutro. Quando você tem um livro um pouco mais psicológico, como é, por exemplo, Machado de Assis, a gente já tá muito junto com o personagem. Então, Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Como o Bentinho não descobriu, a gente também não sabe. Então é um narrador ali em primeira pessoa, tem uma questão muito mais psicológica, uma velocidade mais psicológica, e a gente tá dentro da cabeça do personagem. O que a gente consegue com isso? Quando a gente tem um narrador em primeira pessoa, a gente tem um aprofundamento muito grande com o personagem que tá contando a história. A gente sabe exatamente o que ele tá pensando, a gente é meio que direcionado ao que ele tá pensando. A gente só sabe o que ele sabe. Então a gente tendencia a história, geralmente mais psicológica, pode ter uma vertente um pouco mais cansativa também, porque se você fica muito tempo, né, o personagem fica ali, blá 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 blá, isso pode ter uma força, um peso psicológico maior e a leitura se torna um pouco mais difícil. Quando a gente tem a leitura, um livro com terceira pessoa, como esse narrador é mais neutro, a história tende a desenrolar mais fácil, assim, né? Eu tô falando no geral, tá, gente? Mas essa história tende a ser um pouco ali mais neutra também, um pouco menos cansativa, mas aí isso também varia, né? E tudo bem, né? Isso é uma escolha do narrador mais influencia. Então, quando você vai ler uma história que você vê lá, que é em primeira pessoa, tenha a noção que dependendo do tipo de gênero que você escolheu, eu vou falar de gênero depois com vocês, isso pode sim influenciar no tipo de leitura. Leituras um pouco mais românticas, mais comedinha com açúcar, se for em primeira pessoa, tende a não ser tão cansativa assim, tão psicológico, porque não é o gênero do livro, por exemplo, tá? Então eu falei que geralmente a primeira pessoa tende ali a um psicológico, pode ser mais cansativo, mas se for dentro do romance, um romance mais água com açúcar mesmo, e aí você não vai cair nesse... Não é o propósito da história. Mesmo em primeira pessoa, não é o propósito da história fazer tantas reflexões. É mesmo só você ter o ponto focal da personagem. E cabe a você decidir se você prefere uma leitura em primeira pessoa ou em terceira pessoa, aquilo que você mais se adequa. Eu falei aqui em termos bem gerais, que é só pra você ter uma noção. Tá bom? Esse é pra gente voltar a falar de Quero Ser Leitor, vou ajudar vocês, continuar ajudando vocês a aprender a ler, né, efetivamente, e eu espero que vocês tenham gostado. Me coloque aqui nos comentários se tem algum assunto que você não sabe sobre livros, que você gostaria de saber, se gostaria que eu trouxesse aqui a visão. Me diz se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal, porque se inscrever no canal, e eu também te convido a me seguir lá no Instagram, que lá você também fala sobre muitas coisas de cultura, filmes, livros, um complemento aqui com o YouTube, e vai ser bem legal ter você lá comigo, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, não se esquecem de comentar também, e eu vejo vocês no próximo. Um beijo, tchau!